Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de resolução de questões discursivas. Vamos com lavagem de dinheiro, um tema que foi explorado no recinto informativo do STJ, um julgamento da Corte Especial, que vem numa toada aí de com consolidação do entendimento sobre autolavagem, mas com algumas peculiaridades e muitos pontos aí a explorar. Tentamos convertê-lo num caso concreto. Eu vou compartilhar, pessoal, os nossos slides aqui. Pessoal, antes que eu me esqueça também, já para apontar. Pessoal, em relação ao Infoimagens, já foram inseridos todas as súmulas da TNU, tá? Catalogadas também, e as súmulas do TSE estão terminando hoje. Na verdade, pelo que me disseram, já ia liberar agora à noite. Então, as súmulas de eleitoral também estarão disponíveis. Na sequência, vão inserir os representativos todos da TNU, 300 e tantos da TNU, para depois voltar, porque a nossa meta nos informativos do STJ e do STF, né, é de inserirmos todos os informativos desde o número 1. Isso acho que em alguns meses a gente já vai conseguir cumprir também, porque do que tinha de outras fontes, né, a gente tem todas as súmulas do STJ, todas do STF, todas as súmulas vinculantes, todos os informativos do STJ e do STF dos últimos 5 anos, todos os enunciados do Conselho da Justiça Federal, de direito civil, direito administrativo, direito processual civil, direito penal e processual penal, direito empresarial também tem enunciado, né? Agora, as súmulas do TSE, são 72, né, do TSE, não é pouquinho, é tranquilo. E da TNU que são 87, também já foram inseridas, e os representativos são 300 e poucos ali que tem da TNU. Enfim, vamos a passos largos, né, aumentando aí a base de dados e essa catalogação. Agora a gente está fazendo uma catalogação quanto à relevância também dos julgados, para tentar facilitar a vocês, pelo menos ter uma indicação daqueles temas que são 5 estrelas, sabe? Os temas mais relevantes, dentre os mais relevantes, né? Mesmo súmulas, a gente sabe que tem súmula que é 5 estrelas, tem súmula que é 1 estrela, que nunca cai em prova, porque é uma situação muito específica, né? Ou cai muito raramente. Então, a gente está fazendo esse trabalho também para fins de ajudá-los aí numa orientação do que é mais relevante, né? Dentro de uma base aí, já são mais de 10 mil, isso eu tinha visto já na semana passada, agora com certeza já, né, em pouco tempo aí já vai estar caminhando para 11 mil e a base vai ficando cada vez mais robusta. E as funcionalidades também, tá, pessoal? Estão colocando agora novos filtros para poder selecionar só aqueles que o aluno favoritou, só aqueles que o aluno já leu, ou então só aqueles que o aluno não leu, né? Ele vai poder fazer esse filtro também. E que mais que estão colocando na ferramenta? Tem mais uma funcionalidade também. Enfim, não, o pessoal não para, né? As sugestões também estão chegando. Obrigado, pessoal, que está contribuindo, colaborando, e a gente vai tentando deixar essa ferramenta mais útil aí para vocês. Pessoal, vamos então para o nosso caso da semana. Vou compartilhar o nosso slide, vamos, como sempre, analisar o enunciado e aí vamos explorar os temas relevantes aqui para a solução do caso. Então, já na nossa rodada 10 aí, um quinto das rodadas do ano, né? São 50 rodadas anuais no Emages. Rodada 10, como adiantei, cuidava de lavagem de dinheiro. Tínhamos um desembargador, o caso é real, tá, pessoal? O caso julgado pelo STJ envolveu isso mesmo, tá? Era um desembargador de TRT, que havia solicitado e recebido valores de um escritório de advocacia para favorecer uma empresa em milionária discussão trabalhista. Claro que aqui eu generalizei, o caso concreto, né? Tem todos os seus meandros, né? Mas na essência era exatamente um caso de corrupção passiva envolvendo o desembargador de TRT. Tendo recebido os valores em espécie, uma mala que lhe foi entregue no subsolo do tribunal,
Jorge efetuou o depósito de valores em contas bancárias dos seguintes familiares, e aí ele transferiu, efetuou o depósito de 100 mil na conta de Jorge Justíssimo II, seu filho, nascido em 1º de abril de 99, advogado, 100 mil reais na conta de Georgia Justíssima, sua filha, nascida em 2005, estudante, portanto menor, né, ainda, 100 mil reais na conta de Jorge Justíssimo, filho também estudante com 9 anos, né, então menor em púbere, a esposa Beldade Mórbida Justiça, nascida em 89, do lar, e um primo, José Coitado, nascido em 72, empresário. Então, os 500 mil foram distribuídos aí dessa forma, né? O que a gente tem de elementos aqui no caso, e nesse contexto, diante da situação fática apresentada e sem criar fatos novos, responda: Jorge poderia ser responsabilizado pelo crime de lavagem de dinheiro? Então, esse era o nosso caso concreto. Deixa eu só abrir o chat aqui. Estava só comentando, as súmulas da TNU e do TSE foram 10, que bom, Otávio, que gostou, e realmente, prova de juiz federal, súmula da TNU a gente vê direto, né, e súmula do TSE em prova de juiz estadual também, né, e ainda mais algumas ali que a gente aplica ontem, as sessões do TRE são 8 sessões por mês, e normalmente se concentram ali em uma semana, por vezes é uma semana, por vezes 2 semanas no mês. Dessa vez estão acontecendo em 2 semanas, né? Ontem teve 2 sessões, uma pela manhã e uma tarde. Todo julgamento a gente vê ali uma súmula do TSE aplicada aqui, aplicada acolá. Então, tem súmulas ali bastante... Não são muitas súmulas, mas são súmulas, né, aplicadas, né, bastante aí na prática. No mais, as súmulas canceladas estão apontadas, tá, pessoal? Então, as que não estão mais valendo também foram anotadas, né, e tem essa observação ali na base de dados. Então, começando aqui a nossa análise, pessoal, estava muito clara a ocorrência da corrupção passiva, né? Solicitou e recebeu os 2 verbos núcleos, né, da corrupção passiva, em razão, claro, ali do exercício da função de desembargador, dizia o caso, né, que era por conta de um favorecimento a determinadas empresas. E a grande discussão é se o fato dele ter, ao receber os valores, de ter distribuído ali naquelas 5 contas, se isso seria um pós-facto impunível a ensejar a aplicação do princípio da consunção. E aí a gente lembra, pessoal, em matéria de conflito, o caso, né, é de conflito aparente de normas penais. A dúvida é se nós aplicaríamos ou não especificamente o princípio da consunção. Matéria, né, de conflito aparente de normas penais, por vezes pode haver o conflito aparente, e aí vamos solucionar por um dos tipos, ou, por vezes, pode haver concurso material de crimes, e era isso que estava em jogo aqui. Para a defesa, no caso concreto, que foi julgado pelo STJ, teria havido conflito aparente, porque aquela dinâmica pós o recebimento dos valores em dinheiro, na mala, lá no subsolo do tribunal, seria um pós-facto impunível. Pós-facto impunível, a gente sabe que diz respeito ao princípio da consunção, né? Princípio da consunção, dentro do conflito aparente de normas penais, a gente aplica demais, né? E ele é o mais trabalhado pela doutrina, porque ele se subdivide em 4 situações, né? Então, a gente tem no conflito aparente, sempre lembramos da escada, né? Do ESCA. Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Consunção, por sua vez, envolve situações de crime progressivo, de progressão criminosa, de crime meio e crime fim e de pós-facto impunível. Alguns ainda colocam antefacto impunível, que para mim se resolve ou como crime progressivo ou como progressão criminosa. Inclusive, os exemplos que um doutrinador utiliza para o antefacto é o exemplo que os doutrinadores utilizam para o crime progressivo ou para a progressão criminosa. Mas só para a gente se situar e recordar conceitos, para daí adentrarmos no ponto central, né? A questão perguntava se o réu poderia ser responsabilizado. E isso chama
de imediato, né, o tema da autolavagem. O grande ponto é, ele era autor de um crime de corrupção passiva, e isso não havia qualquer dúvida. O problema, em particular, é esse autor do crime de corrupção passiva, da infração penal antecedente, poderia ser responsabilizado pela lavagem de dinheiro, tinha, né, vários aspectos aqui para a gente abordar na nossa dissertação. Teríamos que falar da autolavagem, né, porque em termos de possibilidades está remetendo, né, à discussão da autolavagem. E, por outro lado, né, também tínhamos uma outra discussão sobre se aquele conjunto de fatos que ocorreram depois do recebimento da vantagem indevida correspondente à corrupção passiva poderia ou não caracterizar a lavagem de capitais, e aí vamos adentrar na discussão sobre as fases do crime de lavagem de dinheiro e jurisprudência, claro, aqui é um tema doutrinário e jurisprudencial. A gente tem pontos de doutrina aqui bem fortes, né, porque toda doutrina trata e temas tipicamente doutrinários e, ao mesmo tempo, vários entendimentos, vários julgamentos do STF, do STJ, envolvendo as temáticas, né, que o caso evocava. Então, começando, pessoal, com a autolavagem, né, termos que a gente vê na doutrina e mesmo na jurisprudência, né, se refere o self-laundering, no inglês, e o autolavado do espanhol, né. O autolavado que até parece português, né, mas aqui é citado porque é o nome utilizado na doutrina penalista em espanhol em particular. No Brasil, o tema é sempre referido como autolavagem. O grande ponto aqui, pessoal, é que o crime de lavagem de dinheiro, ninguém tem dúvidas, é um crime autônomo. Ele é um crime autônomo porque ele tutela bens jurídicos que não se confundem com aqueles tutelados pela infração penal antecedente. Na doutrina se aponta que o crime de lavagem de dinheiro ele veio para tutelar, alguns apontam a administração da justiça, porque diz respeito à utilização do produto, do proveito de uma infração penal antecedente, né? Então, é um problema de administração da justiça por conta da utilização de um valor que advém de um crime, e outros apontam a ordem socioeconômica como o bem jurídico tutelado, uma ordem socioeconômica que deve ficar livre, né, de recursos de origem ilícitas, recursos advindos de crimes. Então, na doutrina a gente vê, ora um falando de administração da justiça, ora outro falando da ordem socioeconômica, e aqueles que também falam que é um crime pluriofensivo, porque tutela mais de um bem jurídico. Eu, particularmente, acho que ele é pluriofensivo, porque dá para enxergar, né, a tutela desses dois bens jurídicos. Então, a lavagem de dinheiro tem seu próprio bem jurídico tutelado que não se confunde com o crime anterior. É um crime autônomo e, consequentemente, a autolavagem ela é plenamente admissível. A lavagem de dinheiro, portanto, pode ser praticada pelo mesmo autor ou partícipe da infração penal antecedente ou por outra pessoa, né? É muito comum acontecer pela mesma pessoa, porque ela, de alguma forma, quer ocultar a origem, quer dissimular que era aquela origem espúria, porque ele não quer ser responsabilizado pelo crime antecedente, e, por outro lado, ele também quer poder usufruir, quer poder utilizar daqueles valores sem que toda a trama criminosa seja descoberta. Então, aqui, né, pessoal, eu até diria que é mais frequente a autolavagem do que a lavagem por terceiros, embora também tenhamos, né, muitos que se envolvem somente na conduta de lavagem. A gente tem, por exemplo, contadores, a gente tem, né, atravessadores, a gente tem advogados que, por vezes, somente atuam nessa fase do crime propriamente de lavagem. Não participam de forma alguma da infração penal antecedente, mas acabam trabalhando em prol dessa higienização, desse branqueamento dos valores advindos do crime, até porque eles vão receber desses valores também, mais às vezes, né? Aqui, pessoal, em termos, né, de aprofundamento de uma resposta discursiva, para mostrar mais conhecimento, nós temos uma
recomendação do GAF, que é um grupo, né, de ação financeira, é um grupo intergovernamental, não é uma organização criminosa, não está constituído como uma organização criminosa, é um grupo, né, de países, de diversos países, inclusive, né, o Brasil, que se reúnem para tratar do problema da lavagem de capitais e expedem recomendações. A recomendação número 3 do GAF cuida especificamente da autolavagem. E aí, vejam, é uma discussão que a gente tem no direito comparado também. Tanta polêmica que a recomendação número 3 do GAF admite a chamada reserva de autolavagem. Ou seja, é plenamente possível que um país, agindo dentro das diretivas do GAF, ou seja, estando de acordo com a comunidade jurídica internacional, não admita a autolavagem. E a gente tem países como a Alemanha, a Áustria, que não admitem a autolavagem. Então, vejam que mesmo países, né, avançados em todos os aspectos econômicos, não apenas jurídicos, né, admitem essa reserva e fazem essa reserva. Na verdade, a recomendação número 3 do GAF vai dizer que se admite que os países, pela sua legislação interna, quando entenderem que a criminalização da autolavagem viola seus princípios fundamentais, assim fala a recomendação, podem deixar de criminalizar a autolavagem. Agora, a grande maioria dos países não faz uso dessa reserva de autolavagem, como é o caso do Brasil. A nossa Lei 9.613, em momento algum, restringe. E se não restringe, não há por que a gente limitar a autolavagem, já que o legislador não fez essa distinção. Como os crimes são diversos, a infração penal antecedente não se confunde com o crime, né, de lavagem de dinheiro, como são bens jurídicos totalmente diversos, é plenamente possível que o autor da infração penal antecedente também responda pelo crime de lavagem de capitais. Importante também, pessoal, a gente notar aqui, nem sempre a utilização do produto, do proveito do crime anterior configurará a lavagem. Muitas vezes essa utilização é um exaurimento daquela conduta. O cara praticou o crime de tráfico para usar dos recursos, ele praticou o crime contra a administração para usar dos recursos. O que importa é ele não perfectibilizar o tipo penal do artigo 1º da Lei 9.613. Simples assim, ele não pode ocultar ou dissimular a origem espúria, né, de recursos advindos de infrações penais antecedentes. Então, aqui, né, pessoal, nós temos que identificar, no caso concreto, se há efetivamente não uma mera utilização ou gozo do produto, proveito do que foi auferido, né, com a infração penal antecedente, que no caso da corrupção passiva, ou seja, se há efetivamente atos diversos, atos autônomos que visavam ocultar ou dissimular a origem ilícita daqueles valores. Tem, né, eu citei aqui a edição 166 de Jurisprudência em Tese do STJ, nessa linha, tese número 7. E aí vejam, né, que o crime da lavagem de dinheiros exige um dolo específico. Então, o dolo do agente não é um dolo meramente de utilização dos recursos, ele conseguiu dinheiro para a prática ilícita e compra simplesmente um apartamento no nome dele, ele compra um carro no nome dele. Nesse caso, né, a gente não vê aquele especial fim de agir, o dolo específico de ocultar ou dissimular a origem espúria, ele está simplesmente gozando, usufruindo do proveito do produto do crime antecedente, da infração penal antecedente. Aqui não tinha colocado, não tinha vindo aqui, eu veio na ordem errada aqui, né, os itens. Pessoal, depois nós vamos comentar, eu vou trazer a síntese desse julgado, como eu comentei, era um caso, né, trazido no informativo do STJ, recente, e julgado pela Corte Especial, ação penal 989.
Vale destacar aqui já, até não lembrava se estava aqui nesse slide ou no outro, mas já adianto, né? Falando da lavagem, alguns aspectos também para a gente recordar e que era possível de explorar aqui na resposta. Primeiro, pessoal, as gerações, né? Vou falar na sequência das etapas ou fases do crime de lavagem de dinheiro, aquelas 13 etapas, e também seria sempre interessante, né, numa prova discursiva, numa prova de sentença, numa peça prática, falarmos sobre a nossa legislação, falarmos sobre as gerações, né, das legislações que criminalizam a lavagem de capitais. E aqui eu recordo que a nossa legislação é uma legislação de terceira geração. E o que é esse negócio? É que a lavagem de dinheiro, quando ela começou a ser efetivamente crime, ela se ocupava, sobretudo, do tráfico de drogas. Então, o objetivo, quando surgiu a lavagem de dinheiro, as primeiras legislações, e a nossa legislação nem veio nessa geração, veio numa segunda geração posterior. Uma primeira geração se preocupava com o tráfico de drogas, que estava tomando aquela proporção toda, né? E a gente tem as séries interessantes, né, que mostram esse boom, né, do tráfico de drogas. Eu lembrei do Narcos ali, né, na Netflix, que mostra o crescimento, né, absurdo que se tem do tráfico de drogas. E aí o crime de lavagem de dinheiro vem, né, no Narcos, os caras não têm mais onde enfiar dinheiro, né? Eles enterram, começam a enterrar. Isso aconteceu, claro, né, no caso lá na Colômbia do Pablo Escobar, e com certeza aconteceu em muitos outros lugares. Eles não tinham mais onde enfiar dinheiro, né? Começaram a enterrar, literalmente. Né, o Pablo Escobar tinha fazenda, ele começou a enterrar dinheiro para guardar, porque não tinha mais onde guardar. Então, veio a legislação para tentar, de certa forma, coibir o tráfico, né? Porque criminalizando também a atuação, e aí, claro, né, que começavam a utilizar, o sofá de enterrar não é lavagem de dinheiro, né? O problema é que eles já não tinham mais onde tentar enfiar esse dinheiro para dar uma aparência de licitude, né? Então, na primeira geração, o crime antecedente da lavagem era único e exclusivamente o tráfico de drogas, né? Nós sabemos que a lavagem é um crime parasitário, ele depende da existência de um outro crime, como é o caso, por exemplo, da receptação, que existe há tanto tempo, né? Então, a figura do crime parasitário existe há bastante tempo. E a lavagem, quando surge, ela foca no tráfico de drogas. Na segunda geração, amplia-se esse leque de crimes antecedentes. E aí já não é mais só o tráfico. Outros crimes graves associados normalmente à lavagem também foram colocados como aptos a ensejar a lavagem de dinheiro. E aí a nossa legislação, a Lei 9.613 de 98, quando ela surge, é uma lei de segunda geração. Ela é uma lei de segunda geração porque ela traz um rol que contempla o tráfico de drogas, mas não só o tráfico de drogas. Ela traz outros crimes, inclusive os crimes contra a administração pública. Então, nesse caso, mesmo antes da Lei 12.683, 2012, que foi o marco a partir do qual a nossa legislação passou a ser uma legislação de terceira geração, se o fato aqui tivesse acontecido antes de 2012, ainda assim configuraria a lavagem de dinheiro. Alguns da doutrina dizem que a nossa legislação estaria entre a segunda e a terceira, porque tinha uma hipótese que colocava crimes praticados por organização criminosa. Só que essa hipótese de organização criminosa acabou que na prática ela nem vingou, porque embora o STJ admitisse o conceito de organização criminosa lá da Convenção de Palermo, a jurisprudência do Supremo não admitiu a utilização do conceito de organização criminosa que estava na Convenção de Palermo, dizendo que dependeria de uma... Estou vendo aqui a bateria do meu notebook, mas acho que tá ok. Dependeria de uma tipificação na nossa legislação infraconstitucional, e lembremos, né, que a Lei das Organizações Criminosas só veio em 2013, veio depois da Lei 12.683. Então, a bem da verdade é que aquela hipótese nunca chegou a ter resultado prático, né? E por que diziam que era entre segunda e terceira? Porque se fosse praticado por organização criminosa, poderia ser qualquer crime.
consequentemente, né, seria uma legislação entre a segunda e a terceira, porque teria uma hipótese aberta, né, traz alguns, e teria uma que permitiria uma abertura, desde que praticada por organizações criminosas. Mas, né, a grande maioria vai dizer simplesmente que era de segunda geração e passou a ser de terceira geração com a Lei 12.683, que reformou, né, a nossa Lei 9.613 e deixou de prever aquele rol de crimes antecedentes e passou a falar em infração penal antecedente. Então, primeira grande mudança passa para a terceira geração, porque não temos mais um rol taxativo de crimes antecedentes, e a segunda notável alteração é que não precisa sequer ser crime. A partir de 2012, a lavagem advinda de contravenção penal também passou a ser crime no Brasil. Aliás, não sei se vocês viram esse caso rumoroso que aconteceu em Brasília, envolvendo uma turma aí que fazia rifa pela internet, os caras já tinham arrecadado 20 milhões, faziam com carros de luxo, né? Qual é o caso ali? Tem outros crimes também, mas é a contravenção penal de jogo de azar e a lavagem de dinheiro. Esse é o cerne, né? Claro que aí botaram também a organização criminosa, né? Mas o cerne é uma infração penal antecedente, que é contravenção penal, jogo de azar, eles não podem fazer rifa e vender essa rifa, né, para o público em geral, e também a lavagem de dinheiro, né, com os carrões laranja, nome de laranja, um monte pelo que conta a notícia, né, muitas estratégias visando aquele branqueamento dos recursos. Então, lembro aqui dessas 3 gerações para a gente ter um conteúdo a mais aí numa prova discursiva e lembrar, né, dessas 3 gerações, o que caracteriza cada uma delas e onde que se situa a nossa legislação, em particular depois da Lei 12.683 de 2012. O Vitor aqui colocando, foi no caso do Banco Central esse julgado da Convenção de Palermo, acho. Interessante, Vitor, não lembrava do roubo, né, ao Banco Central, não lembrava que esse precedente, que é famoso, né, do Supremo, era daquele ligado, né, ao caso do roubo do Banco Central, que virou filme até, né, bem interessante. Bem interessante filme, não sei se você já viu, é bem legal o filme também. Então, pessoal, o réu poderia, esse era o grande ponto, o réu poderia ser responsabilizado pelo crime de lavagem de dinheiro. Vejam, para nós, pessoal, e eu já adianto aqui, como sempre, quando não tem, né, uma hipótese que é muito clara, uma única alternativa, sempre valorizamos a argumentação, o conteúdo, a fundamentação, né? Para mim, era um caso polêmico. Eu reconheço isso, inclusive teve aluno que propôs outra saída, mas deu uma boa fundamentação, ganhou nota alta. Mas, para mim, isso já configuraria uma lavagem, poderia ser responsabilizado por lavagem de dinheiro. Depois, na conclusão, eu exponho melhor aí para vocês. Mas vejam que, para mim, pessoal, não houve mera utilização ou gozo do produto ou proveito, faltou um T ali, da corrupção passiva antecedente. Houve, sim, autêntica prática de atos diversos autônomos que tinham por objetivo, finalidade, promover a ocultação, a dissimulação da origem espura dos valores auferidos pelo agente com a corrupção passiva. E aí eu lembro, pessoal, das 3 fases da lavagem de capitais. Já teríamos essas 3 fases no caso concreto? Não, a bem da verdade, estaríamos somente na primeira, né? Mas vamos lembrar dessas fases, porque isso também, em qualquer discussão sobre lavagem de dinheiro, esse tema vem à tona. Todos os temas que eu estou colocando aqui, né, vêm sempre aí numa discussão envolvendo lavagem de dinheiro, de algum modo, as partes vão mencionar esses aspectos, seja acusação, seja defesa, seja o juiz, né? E aí eu lembro, na primeira fase nós temos a ocultação, na colocação, na segunda fase ocultação, na terceira fase a integração. Na fase da colocação, pessoal, lá no direito americano se fala em placement, né? No espanhol, colocación. A ideia aqui é, num primeiro momento, a introdução desses valores na economia
para, a partir dali, se for o caso, realizar novas operações, tudo para ocultação. Vejam, se o cara pega o dinheiro e coloca na conta dele, ele não está ocultando nada. Agora, quando ele começa a colocar em várias contas, já começa a despontar um intuito de escamotear essa origem espúria. Na doutrina se fala aqui, em particular, nessa estratégia do structuring ou smurfing, que vem dos Smurfs mesmo, tá? Dos pequenininhos azuis. Eu tenho um filhinho que ele é um pouco menor, nasceu com 700 gramas. E aí ele é considerado caçula aqui em casa, né? Tem 7 minutos de diferença para o mais velho, mas mais velho e ele é o caçula e é assim tratado entre eles, né? E aí eu tava no McDonald's com eles e aí chegaram, tinha umas irmãzinhas, umas freirinhas, muito simpáticas, por sinal, gostaram deles e tal. E aí meu filho mais velho explicando, eu sou mais velho e tal, e ele dizendo, esse aqui é o Miguel, ele veio por último, porque a gente até veio antes do tempo, porque minha esposa, a gente já contou para eles, né, o caso, meu filho, ele estava com um fluxo placentário muito, muito baixo, né, então estava com risco de morte, por isso foi antecipado o parto, e aí ele é mais baixinho, né, e meu filho mais velho fala, não, e aí ele veio, era para ele ser anão, mas aí ele veio pequenininho. Não sei da onde que ele tirou. Isso aí já é coisa de escola, né? E nele nem é tão baixinho, nem dá tanta diferença, né? Mas lembrei por causa dos Smurfs. Então, a ideia de Smurfing é de pegar um bolo que chama muito a atenção e fatiar em partes menores, né? Já para não despertar a atenção, porque esse é o grande ponto da lavagem, é não despertar a atenção dos órgãos de repressão, né? Repressão fiscal, de repressão penal. Então, a ideia do structuring é clássica na lavagem. Não é tu pegar o dinheiro simplesmente colocar na tua conta. É tu pegar o dinheiro, por vezes, tu pode nem fazer o smurfing. Tu pega o dinheiro e coloca na conta de um laranja. Ou tu pega o dinheiro e faz esse structuring, o smurfing, né? Que tu diminui em valores menores para não chamar atenção. Claro que quando a gente faz uma transação mais alta, né? E tem vários critérios, é uma disciplina bem técnica, né? Bem de, de, de questão, né? Contábil e de operações financeiras, né? Mas normalmente o que se fala, né? É que ali na casa, alguns falam de 100 mil em alguns casos 50 mil, para dar um aviso para o COAF, né? E o COAF, claro que ele tem critérios, ele não vai apurar as transações a mil, assim, uma a uma, né? A miúdo, ele vai olhar, na verdade, com base em controles ali automáticos e vai mandar, né? Ele não faz uma análise mais criteriosa. O Ministério Público, a polícia, que vão avaliar, ver se tem algum indício ali de prática de ilícito penal. Então, vejam, aqui, pessoal, no caso concreto, nós vimos esse smurfing, né? Esse structuring, essa tentativa. Mas, numa segunda etapa, que é a da ocultação ou layering, também chamado de encobrimento, a ideia aqui, pessoal, layering, eu acho que é um termo que dá bem, dá uma noção exata. Layer é camada, né? Então, a ideia é de fazer várias operações para colocar várias camadas entre a origem criminosa dos recursos e o estado atual desse valor na economia. Então, quanto mais operações, mais distante fica esse rastro, mais difícil é dos órgãos de fiscalização chegarem a identificar uma origem espúria, né? Então, a ideia aqui é de cuidar desse rastro, que se fala do paper trail, que o que se busca, né, é a realização de várias operações, muitas delas não justificáveis em termos econômicos. Por exemplo, o cara pega, compra um bem, vende e compra outro bem, vende e compra outro bem, para deixar muito longínquo aquela origem criminosa dos valores.
E aí vejam, pessoal, por que se fala aqui na doutrina, né, que muito se faz um conjunto, muitas vezes, de operações, né, muitas das quais não justificáveis sobre uma ótica racional econômica. Por quê? É o cara que tem lá compra, né, um imóvel de 1 milhão e vende por 100. Claro, botei aqui uma situação, né, bem drástica, porque o cara ele quer limpar, então ele vai pegar esse 100, vai comprar outra coisa, né? Às vezes não é tão distante, mas por vezes o cara tá sujeito, né? O que ele quer é se ver livre da polícia, então ele vende por qualquer valor e o quanto ele conseguir ali para tentar escamotear essa origem, por isso encobrimento, né, do espanhol. E na integration ou blanqueio, aqui nós já temos a última etapa, em que o cara, vejam, ele vende, pega o dinheiro, joga para um paraíso fiscal, e aí depois ele não está usando esse dinheiro no paraíso fiscal, ele quer usar desses valores. Ele reinsere aqui num negócio, por exemplo, como surgiu a lavagem de dinheiro, o termo surgiu por conta das lavanderias, pessoal, nos Estados Unidos, era muito comum a máfia utilizar a máfia começou a se meter no tráfico, né? E de utilizar máquinas, aquelas laundromat, né? Americanas que a gente vê nos filmes, que aqui no Brasil nunca pegou, né? Não pega, mas lá é muito comum. Não precisa de funcionário, nada, só compra lá as máquinas e deixa o pau torar, né? E só vai recebendo os valores que os caras vão ali colocando na utilização das máquinas. Então, surgiu dali, porque era muito comum essa forma, né, de lavagem de dinheiro. Então, ali a gente tem esse valor ingressando. O cara já tem uma empresa formal que ele justifica aquele recurso, que ao fim e ao cabo não vem da atividade, né? Ele ganha ali 100 mil, ele fatura na lavanderia e bota um faturamento de 1 milhão. Os outros 900 mil vêm do tráfico de drogas, vêm de crimes contra a administração pública, só que ele declara tudo como lícito, então ele já integra a economia formal, dando uma aparência absolutamente, né, robusta de um recurso lícito. Então, por isso a integração, né, ou blanqueio. Agora, não confundamos, vejam que aqui se fala em ocultação na segunda fase. Lá no artigo 1º da 9.613, a gente fala em ocultar ou dissimular. Então, a gente poderia pensar, pessoal, que somente a partir da segunda etapa que configuraria a lavagem. Não, pessoal. Na fase da colocação, se já há uma ideia de ocultar, pode configurar a lavagem. E nisso nós temos jurisprudência tranquila do STF, né? No STF, o caso do mensalão, ação penal 470, é importante em matéria de lavagem de dinheiros, de dinheiro, seja nessa questão da autolavagem, seja na questão dessas 3 fases, o STJ segue a mesma linha. Se nós imaginássemos um caso didático de lavagem de dinheiro, num esquema sofisticado, com offshores, com paraísos fiscais, a gente veria essas 3 fases. Valores mais altos, a gente vê essa forma mais estruturada, né, da lavagem de dinheiro. Mas nem sempre é assim, e não precisa ser assim. Se a gente olhar o tipo penal do artigo 1º, ele é ocultar ou dissimular essa origem ilícita de recursos advindos, né, de uma infração penal antecedente. Então, tem que estar presente a ocultação, a dissimulação, o dolo específico de agir, mas mesmo que com uma única das etapas, tá? Então, traga um julgado aqui do STJ, bem claro, né, na sua ementa, não se exigindo a demonstração da ocorrência de todos os 3 passos do processo de branqueamento. Claro que se a gente passa pelos 3, ali, a enxergar o dolo específico é muito fácil, né? O problema é caso como esse que nós colocamos na nossa questão. Ali não fica tão clara essa ocultação. Deixa eu abrir o chat antes da gente passar aqui. Vale uma sessão de cine penal, a Cleusa disse. Cleusa, quando eu falei do filme, na hora me passou um cine penal. Eu vou relembrar da história do filme
E até para ver os vários crimes que tem lá, boa dica, viu, Cleusa? Porque eu não lembro direito do filme, eu vi o filme à época, mas eu vou rever ele para lembrar das cenas e ver, né? Já tem outros aí em mira também. Eventualmente pode ser o próximo, né? Aí num Cine Penal, que é a nossa ideia de fazer um por mês, então já estou me preparando, já estou com as ideias aqui. Que o juiz de primeiro grau aplicou lavagem com o material inúmeras vezes e a pena foi para 300 anos e na época não tinha crime, que era o caso da organização criminosa. O Vitor está falando aquela discussão. Araceli dizendo Good Girls é um seriado bem legal que trata de lavagem. Não sabia. Veja a série da Netflix, lançou essa semana. A série da Netflix é do assalto ao Banco Central? Se for, eu vou olhar. Essa Good Girls eu não conhecia, Araceli. Vou olhar, o Victor está dizendo, essa série que ele estava comentando é essa do Banco Central. Vou olhar também, bem interessante. Então, pessoal, aqui eu trago um excerto doutrinário que eu particularmente concordo a integralidade. A simples mantém-se ou circulação de valores ilícitos em contas de titularidades de parentes do autor de infração penal antecedente utilizada como forma de se ocultar a própria localização e propriedade do proveito financeiro ilícito, basta para caracterização do delito. Embora o método relatado possa ser utilizado como etapa inicial ou intermediária, o método é esse, depósito, né, de valores em contas de parentes. Embora o método relatado possa ser utilizado como etapa inicial ou intermediária do processo de lavagem, por vezes pode ser até a etapa intermediária, né? Servindo como forma de entrada dos recursos ilícitos do sistema financeiro legal, como criação de camada na fase de ocultação, a utilização de tal mecanismo pode caracterizar de maneira autônoma o tipo penal de lavagem de dinheiro. Na linha dessa doutrina, a gente tinha, né, a caracterização específica aqui da lavagem, mesmo só com uma fase percorrida, né? Então, analisando aqui, pessoal, a dinâmica dos fatos do caso concreto, vejam, cara recebeu a propina, mala de dinheiro, no subsolo do tribunal. Beleza. Ali, né, esse recurso, enquanto ele não fizer alguma coisa autônoma, não tem o que falar. É mero exaurimento, recebimento, né, porque ele solicitou, então é o exaurimento nessa modalidade, embora o tipo do 317 preveja o receber também. E aí, o que ele fez depois, pessoal? Ele pegou o dinheiro da propina e distribuiu, não em 2 contas ou 3, distribuiu em 5 contas. Dessas 5, 3 contas foram para contas de filhos menores. Quem que movimenta esses recursos, né? Nas contas de um filho ali de 9 anos. Quem que vai movimentar esse dinheiro, né? Botou na da esposa, botou num filho maior também e botou num primo. Então, eu botei o caso de propósito aqui para ficar bem numa zona nebulosa para ver a argumentação, né? Botar um caso difícil, né? Não vamos botar barbada, se é barbada, a gente não coloca aqui na margem, né? Então, era um caso que tinha argumentos para os dois lados. Eu vejo, pessoal, que quando o cara pega esses valores e estrutura eles em várias operações, em contas, inclusive, de primo, em contas de e filhos menores impúberes, ele está querendo ocultar. Poderia ter feito algo mais sofisticado? Claro que poderia, mas para mim, ele de alguma forma ele está querendo ocultar. Ele não colocou ali dessa forma à toa. Para mim, isso revela, né, um structuring, um smurfing bem, né, ali, como eu disse, numa zona limítrofe, mas para mim configura, eu vejo aí o intento dele de ocultar a sua origem espúria, né? Então, para mim, dentro dessa ótica, havia ele poderia ser responsabilizado pela lavagem de dinheiro. E aí vejam, claro que num julgamento do caso concreto, vamos ouvir testemunhas, vamos ouvir o réu, o que ele vai fundamentar, o que ele vai dizer, a gente vai analisar a partir de um conjunto profundo para fundamentar o dolo específico. Por isso que eu admito, né, aqui como resposta, dizer o contrário, desde que fundamentadamente, como aconteceu, eu coloquei o início. Mas eu, particularmente, num contexto como esse, eu enxergo um caso
de condenação se as provas, né, confirmarem que ele não tinha uma versão palatável para pegar esse dinheiro e distribuí-lo da forma como ele fez, sem que aquilo fizesse despontar esse intento de ocultação. Então, isso revelava para mim, embora, como eu disse, não fosse um caso de um esquema bastante, né, estruturado ali de lavagem de dinheiro, um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, longe disso, mas para mim configurava o tipo penal do artigo 1º da Lei 9.613, porque ele estava ocultando ou dissimulando a origem espúria e tinha esse dolo específico, né, um especial fim de agir. Então, eu particularmente acho que era o mais apropriado de falar. Até porque, pessoal, vejam, o enunciado ele dizia, ele poderia ser responsabilizado. Sim, ele poderia, porque vimos a autolavagem pode acontecer por todos os fundamentos que expusemos, e por outro lado, ele poderia ser responsabilizado porque é um conjunto de atos autônomos que revelam uma tática de structuring, um smurfing para a ocultação. Que ele dizer, por isso que eu não coloquei na pergunta se ele deveria ser condenado, porque isso né, muitas vezes fica por um conjunto de provas ali, no caso concreto. Sempre que a gente está cuidando de elemento subjetivo, de intenção, é algo né, sempre complexo, que a gente vai ter que ver um conjunto de provas. Por isso que o enunciado né, falava em poderia ser responsabilizado. E aí tinha que falar desses aspectos, e para mim ele poderia sim ser responsabilizado, não haveria nenhum óbice, ainda que né, numa situação concreta a gente ia avaliar um conjunto todo de provas. Né? E aí, para a gente finalizar o julgado aqui da Corte Especial do STJ, a síntese dele, né, o crime de lavagem de capitais tipifica exatamente a conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direto ou indiretamente da infração penal. E aí eles concluem né, que o crime, a corrupção, não há consunção entre o crime de corrupção passiva e o crime de lavagem de capitais. Essa afirmação, pessoal do STJ, que não há consunção, até eu acho um pouco forte, porque, a bem da verdade, o cara pode utilizar de uma forma a não configurar a lavagem. Mas o que o STJ quer dizer é, se configurada a lavagem, não tem que falar em consunção. Ou seja, se tem atos autônomos, atos que não se confundem com uma simples utilização ou gozo do produto ou proveito da infração penal antecedente, não há falar em consunção, não há falar em conflito aparente. Para a gente finalizar, pessoal, eu lembro aqui do nosso projetinho né, de resposta daquelas 4 etapas, aplicando aqui no nosso exercício da semana, uma leitura atenta, o que a gente tinha que observar, pessoal? Primeiro, né, vejam que tinha datas de nascimento ali, para mostrar que eram menores impúberes, tínhamos menores envolvidos né, em contas que quem que ia movimentar? Quem ia movimentar era ele, né? Querendo usar de terceiros, né? Ainda que fossem filhos, mas a bem da verdade, o filho está sendo utilizado aqui como laranja, né, pessoal? Porque quem vai usar o recurso, né? Será ele. Também aqui tínhamos, né, que ficar atentos ao que, quando a questão falava poderia ser responsabilizado, eu marcaria também, porque vejam, se ele pode vamos ter que discutir se ele pode, porque ele é o mesmo autor da infração penal antecedente, se ele pode, porque ele só fez esses 5 atos, né? Então, eu né, destacaria, né, do enunciado esses aspectos. No brainstorm, como eu disse, tudo que vem à tona, né, na segunda etapa, tudo que vem na cabeça a gente despeja aqui, escreve igual louco. A gente ia falar aqui, né, lavagem de dinheiro, artigo 1º, dolo específico, autolavagem, self-laundering, autolavado, tudo que vem de palavra para depois a gente montar esse quebra-cabeça né, no projeto arquitetônico da nossa resposta. Crime parasitário, dupla causa, a justa causa duplicada, né, que é característico nos crimes de lavagem, porque tem que ter justa causa também da infração penal antecedente, além da justa causa da lavagem de dinheiro, né, por isso se fala na justa causa
duplicada. Outro ponto também, né? Em alguns casos se fala na justa causa triplicada, é porque se admite a lavagem em cadeia. A infração penal antecedente pode ter sido a lavagem de dinheiro que o outro fez, por exemplo. Então, é possível que haja a justa causa triplicada num contexto de lavagem em cadeia, que é admitida também no Brasil, porque infração penal antecedente pode ser qualquer crime, inclusive um crime de lavagem de dinheiro. Então, vejo que no brainstorm, quando a gente. Eu aqui, inclusive, não tinha mencionado esses aspectos, que não eram propriamente do caso, mas vejam que no brainstorm vem tudo, pessoal. Fase da lavagem de dinheiro, GAF, recomendação 3 do GAF, Corte Especial do STJ, mensalão, ação penal 470, despeja tudo, para daí montarmos o projeto da nossa casinha, o projeto da nossa resposta. O projeto arquitetônico tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem montado, senão a casa vai dar problema depois. Então, a gente, depois do brainstorm, a gente vai montar essa nossa resposta de uma maneira lógica, com não tudo, mas o que a gente vê que tem pertinência para colocar, né? Por isso que a gente faz um brainstorm e por isso que a gente vai numa terceira fase para montar esse esqueleto da nossa resposta, esse projeto arquitetônico da nossa resposta. E aqui colocaríamos, né, que crime de lavagem é um crime autônomo, colocaríamos os bens jurídicos, né, tutelados, colocaríamos, né, que não há consunção entre a corrupção passiva e a lavagem, falaríamos, né, das gerações, das leis de lavagem, falaríamos das fases, né, para chegarmos aí à análise do caso concreto. O caso concreto, depois de toda uma introdução, que a gente examinaria lá num terceiro parágrafo, né, para concluirmos que ele poderia ser responsabilizado à luz, né, da análise dessa dinâmica dos fatos, e aí executaríamos a nossa resposta, que é a parte mais filé da prova. Finalizando, sempre solidarizando aqui os erros mais frequentes. Alunos que não falaram sobre a autolavagem aqui, né, caía total a nota, né, porque claro que estava em jogo aqui a possibilidade dele ser responsabilizado porque ele era autor do crime antecedente. Então, não tinha como não falar da autolavagem. Alunos que não falaram sobre as fases do crime de lavagem também era algo extremamente importante, muitos não falaram nada, né? E deveria analisar para dizer que, no caso, mesmo sem ter percorrido o agente todas as fases da lavagem, a jurisprudência admite a criminalização, a responsabilização criminal. E na redação jurídica, pessoal, a gente sempre compartilha também pertencentes a outras pessoas. Erro de crase é impressionante como a gente vê. A gente tá para aprender também, né? Eu sempre aponto aqui nas aulas algum erro, né, de algum aluno para a gente fixar bem. Aqui erro crasso, né? Porque nunca vai ter crase se não há concordância em número entre a preposição que vem antes, para ter o artigo junto, e o complemento. Então, poderia pertencentes às outras pessoas. Poderia. Agora, nunca vai ter se não concorda, ou em número ou em gênero, tá? Nunca vai ter uma crase antes de uma a palavra masculina também, né? Que não vai concordar em gênero. Então, nunca vai. Se aqui está no plural e só tem o A, nunca pode ir a crase. Crimes de lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais são utilizados para dar destinação ilícita. Ele colocou duas coisas, né? O crime de lavagem ou branqueamento. Mas, na verdade, pessoal, o sujeito é o crime de lavagem ou branqueamento de capitais. Esse é o sujeito da oração. É utilizado para dar lavagem. Se fosse assim, o crime de lavagem de dinheiro e o branqueamento de capitais são utilizados. Tudo bem, aí teremos sujeito plural. Do contrário, erro de concordância. Esse erro de concordância também é muito comum. Erro de concordância é muito frequente, porque a gente escreve rápido numa prova, né? E por desatenção, muitas vezes, mas é importante a gente se policiar para quando, mesmo sob pressão, escrevendo rápido, a gente não cometer erros assim. Para a ocorrência desse delito, é necessário 3 fases. Esse erro, eu falei um erro de concordância aqui entre sujeito e o verbo, né? E agora um erro de concordância, pessoal, envolvendo, lá era de número, né? Aqui envolvendo tanto gênero quanto número, né? Vejam, primeiro, fase é feminina, né?
Então, não pode ser necessário. Já tem aqui o erro de gênero, né? E, além disso, erro na concordância de número, porque são necessárias 3 fases. 3 fases são necessárias. Então, para a ocorrência desse delito, são necessárias 3 fases. Esse erro de concordância, no dia a dia, pessoal, eu cansei de ver já, né? Porque é impressionante o quanto que ocorre. Esse outro erro também é impressionante. Vírgula separando o sujeito e o verbo da oração. Nunca pode ter. A lei 9.613 é o sujeito, define o crime. O verbo da oração nunca pode estar separado por vírgula do sujeito, tá? Então, um erro muito frequente. E só para finalizar essa aqui, porquanto não há falar em ausência, autonomia entre corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Porquanto não é utilizado nesse contexto. Porquanto utilizem como sinônimo de porquê, tá? Para não repetir um porquê. Porquanto a materialidade e a autoria estão consubstanciadas nas provas tais. Então, vejam, porquanto utilizem não como sinônimo de portanto, mas como porquê, tá? Esse é o uso corrente do porquanto. Então, pessoal, finalizamos mais uma aulinha de correção aqui de questões discursivas. Amanhã nós temos uma aula de resolução da rodada 10 de sentença federal, uma rodada bem interessante, bem legal, achei boa de explorar, um caso concreto lá do TRF da 4ª Região, julgado bem recentemente, com várias questões envolvendo PAD, né? PAD é tema que cai em primeira, segunda etapa, prova oral, então amanhã, mesmo bate-horário, bate-canal, estaremos aqui comentando a sentença federal. Ótima aula para vocês hoje à noite, com direito constitucional, professor Clécio. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau.